Passamos esses tempos aqui estudando, né, as cartas à igreja de Esmirna, à igreja de Éfeso, e nós vamos fazer um resumo agora, para a gente chegar a uma conclusão de tudo aquilo que o Senhor tem ministrado nas nossas vidas, de tudo aquilo que Ele falou conosco nesses dias, e aquilo que a gente precisa se enquadrar, porque está dentro do propósito de Deus sobre a sua palavra. Amém? Amém. Pai, nós te adoramos porque Tu estás aqui, Senhor. Nós somos Teus filhos. Entramos aqui debaixo de uma cobertura espiritual chamada Jesus Cristo de Nazaré. E estamos debaixo dessa cobertura, Senhor, onde o Teu Espírito fala, ministra, direciona. O Teu Espírito fala conosco nessa noite. Ministra o nosso coração. Destrói fortalezas na nossa alma. Em nome de Jesus, para que possamos receber do trono do Senhor sementes que vão frutificar nas nossas vidas. E elas darão frutos, darão muitos frutos, produzirão frutos de alegria, Senhor, na Tua presença. E esta igreja, Pai, será constituída sobre a palavra. E sobre a palavra ela vai produzir, Senhor, os frutos do Senhor. E vai trazer muitos a Cristo. Curará muitos através do poder do nome de Jesus. Nós veremos grandes sinais, prodígios e maravilhas feitos aqui através desta igreja. Em nome de Jesus, nós declaramos esta palavra pelo poder do nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, Jesus. Há uma convicção no nosso espírito, né, de que o Senhor está nos direcionando. Eu mesmo tenho sentido muito a direção de Deus pelas palavras que o Senhor tem trazido. E quando eu comecei a pensar em Apocalipse, né, que a Patrícia tinha dado a sugestão, e eu pensei, Senhor, o que vamos falar sobre? Há muitas coisas a se falar, mas o Senhor já logo automaticamente, Ele colocou no meu espírito as igrejas, né, as 7 igrejas de Apocalipse. E aí, quando nós terminamos na quarta-feira, e hoje, relembrando tudo, uma coisa ficou muito convicta para mim, de que esse é o tempo do Senhor restaurar a sua igreja. Amém? Mas restaurar mesmo, de verdade, verdadeiramente. É o tempo do Senhor mover a igreja para o sobrenatural. Nós vamos viver algo sobrenatural. Nós, igreja, casa de Deus, nós, igreja de Cristo no mundo. A igreja de Cristo é aquela que está comprometida com o reino. A igreja que está comprometida com o reino vai viver algo muito maravilhoso. Você se prepara, amém? Quando o Senhor trouxe essas palavras a nós, Ele nos deu um caminho para que a glória dEle seja perfeita nas nossas vidas. E nós ficamos esse tempo aqui, desfrutando dessa palavra e sendo edificados para transformar nossas vidas. Amém? Nós vimos aqui coisas que são condenáveis por Jesus, a igreja. As igrejas aqui tiveram coisas que foram condenáveis diante do Senhor, que o Senhor condenou. E eu quero desfrutar disso mais uma vez com você, no contexto geral de todas as cartas que nós vimos. Vamos abrir lá em Apocalipse capítulo 2, verso 4. Capítulo 2, verso 4. Porém, tenho uma coisa contra vocês, que agora que vocês não me amam como me amavam no princípio. A primeira coisa que Deus abominou na primeira igreja de Éfeso foi a falta do primeiro amor. E o Senhor ministrou isso nos nossos corações, que o amor do início é o amor verdadeiro. Amém? O amor inicial, quando você iniciou em Cristo, quando você entregou sua vida para Jesus, ali começou um amor verdadeiro. Não podemos deixar para trás aquilo que recebemos. O bom é receber, mas o mais difícil é manter. E o Senhor está nos pedindo para voltar. Volte ao primeiro amor. O que era o primeiro amor para você? Eu não sei para você, mas para mim, o primeiro amor era tudo. Eu tinha encontrado alguém que me amava de fato. Eu tinha encontrado alguém que valeria a pena eu guerrear minhas guerras. Valeria a pena eu enfrentar pai, mãe, avô, tio, tia. Valeria a pena eu
enfrentar quem fosse para estar na presença de Deus. E eu me lembro que eu enfrentei pai, eu enfrentei mãe, eu enfrentei parentes, enfrentei demônios naquela época, porque eu queria estar na presença de Deus. Amém? Presta atenção, você precisa voltar ao primeiro amor. Por que eu enfrentava as coisas naquela época? Enfrentava, não é porque eu estava recebendo muitas bênçãos, não, porque eu não estava recebendo muitas bênçãos. Aliás, eu estava entrando num nível de lutas espirituais terríveis. Estava no centro da vontade, no centro do terreno de Satanás, mas tinha encontrado um amor verdadeiro. Tinha encontrado alguém que tinha dado a vida por mim. Tinha encontrado com alguém que poderia preencher o meu vazio. Então agora a minha luta era permanecer nesse amor, era estar nesse amor. Então você precisa lembrar do seu primeiro amor. O seu primeiro amor te fez enfrentar coisas que você não enfrentaria. O seu primeiro amor te fez ser preenchido de uma forma que você nunca foi preenchido. O primeiro amor te faz enfrentar coisas que você não enfrentaria. O primeiro amor te preenche de uma forma como ninguém te preenche. Amém? Amém. Volte ao primeiro amor, igreja. Volte. Volte ao primeiro amor. Quando Cristo valia a pena na sua vida. Quando estar na presença de Deus era mais importante. Eu lembro que eu descia, era quase 40 minutos de a pé para ir para a igreja, 40 minutos de a pé para voltar. Eu não tinha carro. Eu não tinha nem roupa para vestir naquela época. As pessoas que me davam roupa, sapato, as pessoas que me abençoavam. Teve uma época quando eu comecei a namorar com o Gilvan, ele que comprava sapato para mim, ele que comprava blusa para mim, de frio, porque eu não tinha condições nenhuma de comprar. Não tinha. Mas eu estava lá na casa do Senhor, eu descia na chuva, voltava, chegava na igreja muitas vezes encharcada. Voltava para casa, ninguém, as pessoas não tinham carro. Você pensa que hoje você vê que os irmãos dão carona? Naquela época, cada um pegava o seu carro e ia embora. Ninguém perguntava, você quer uma carona? Não tinha mais. Não queria nem saber quantos minutos você ia demorar para chegar na tua casa. Você subia a pé. Eu estava lá, adorando o Senhor. Eu estava lá nas reuniões. Eu estava lá me alimentando da palavra junto com os meus irmãos. Eu estava lá recebendo unção. Valia a pena. E quando eu chegava na minha casa, eu estava abastecida, eu estava fortalecida, eu estava ungida, porque o Senhor tem um óleo aqui para nós, amém? Amém. Ele tem uma unção derramada na unidade. Essa unção não cai fora da sua cabeça, não cai nas cadeiras vazias, ela cai sobre a sua cabeça. Então há um valer a pena do primeiro amor. O primeiro amor vale a pena porque a gente reconhece que somos perdoados por Deus. Eu tive uma experiência com Deus um dia. Eu morava na Santa Luzia ainda, estava passando por um processo de libertação sozinha, eu e Deus, que nem sabia, nem conhecia a palavra libertação na época. Eu estava até comentando isso com o Gilvan ontem ou foi hoje? Foi ontem. Ontem. Que eu estava pensando e meditando em as coisas quando eu me converti. E ou eu passei por tanta coisa, queridos, tanta coisa, mas eu não tinha uma pessoa para sentar e me ensinar. Me ensinar. Eu lembro que a única coisa que falavam para mim é ler a Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mas eu não... Lê a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, é isso que eles falavam para nós. Tinha pastores? Tinha pastores, mas pastores que não pastoreavam. Era só olhando assim de longe para você, sabe? E eu me lembro que eu passei por tantas coisas, por tantas batalhas espirituais, tive tantas dificuldades para estar na igreja com o Senhor, e nunca ninguém me ensinou nada. Nunca ninguém disse para mim, olha, está acontecendo por causa disso. Você tem que se posicionar assim, você tem que fazer assim, tem que fazer assado. Olha, é assim que faz. Nunca ninguém falou nada. Eu me lembro que quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu passei a noite inteira falando em línguas. No outro dia minha irmã falou assim, pelo amor de Deus, cala sua boca hoje, hein? E minha irmã era crente. Eu cansei. E eu falava, mas eu não posso falar em línguas tanto assim, é proibido. Ela falava, mas você falou demais, você falou a noite inteira, menina.
não sabia que eu podia falar em línguas, eu não sabia nem direito o que era falar em línguas. E ninguém me ensinou a respeito disso. Não tinha uma direção. Não tinha alguém para ensinar. Vocês têm que valorizar muito hoje. Porque hoje vocês estão sentados aí, estão recebendo uma palavra, um ensinamento, que poucos recebem, igreja. Poucos recebem. Poucos têm a instrução que vocês têm. Poucos têm o conhecimento que vocês têm hoje. Mas alguém pagou um preço para aprender. E está passando para você. E você vai pagar o preço para aprender, para passar para alguém. Amém? Amém. Então, quando eu estava passando por um processo de libertação pessoal, eu sentei na calçada de casa, quando eu vim da escola. E eu me lembro que a gente gostava de sentar naquela calçada. Estava uma noite muito clara, muito bonita. Eu estava sentada ali e comecei a orar e a pedir perdão para Deus por algumas coisas que eu tinha feito. E eu chorei muito naquele dia ali sozinha e comecei a falar assim: eu me perdoo, eu preciso ser perdoada, eu preciso ser lavada com seu sangue. Eu sei que o Senhor tem perdão para mim, me perdoa. E comecei a pedir perdão e a chorar compulsivamente. E terminei de orar, desci para minha casa, já estava todo mundo dormindo. Eu falei: preciso ler um versículo da Bíblia. Eu vou ler um versículo da Bíblia. Aí tem aquela mania, né? Abra lá onde Deus mandar, assim. Aí eu, abri a Bíblia e abri em Isaías. E abri em Isaías lá onde diz assim, não vou ler não, mas lá está com misticismo. Eu abri em Isaías e eu não me lembro bem o capítulo nem o versículo. Depois a palavra dizia assim, bati os olhos no versículo e o Senhor dizia assim para mim: ainda que seus pecados sejam como a cor da escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, como a pura lã. Aleluia. E aí eu comecei a chorar, estava dentro do banheiro, porque a nossa casa era pequena, meu pai, minha mãe estava dormindo, todo mundo estava dormindo. E ali eu comecei a chorar. E eu entendi que o Senhor havia me perdoado. O Senhor havia me perdoado. Eu tive muitas experiências com Deus, sozinha, sem ninguém ensinar, sem ninguém falar nada. Muitas coisas eu aprendi na força do braço, na força do ódio, na força da briga, da canseira, da fadiga. Então, vale a pena você pegar você mesmo e voltar no primeiro amor. Amém? Vale a pena você olhar para trás e lembrar das experiências que você já teve com o Senhor. Lembrar de quanto Ele demonstrou amor por você e o quanto você demonstrou amor por Ele. Então, não abandone o primeiro amor. O Senhor quer que nós voltemos e não fiquemos no amor sem valor. Amém? Seguir os ensinamentos falsos, Apocalipse 2,14, era algo que era condenável a Deus. Mas tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem ensinamentos de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos a ídolos e a cometer imoralidade. O Senhor estava condenando os ensinamentos falsos, que havia falsidade, havia coisas ruins, havia pessoas ali trazendo coisas erradas. O Senhor condena as falsas doutrinas, as doutrinas malignas. Ele não suporta as doutrinas ruins, as palavras ruins, os ensinamentos ruins da igreja. E o Senhor condena isso. Você precisa ser uma pessoa que condene também. Amém? Amém. Você precisa condenar os falsos ensinamentos. Não fique pensando assim: mas ele é homem de Deus, Deus usa ele com muito poder, mas ele tem uma coisa que não é de Deus. Não fique passando mão em lobo. Não fique vestindo lobo de ovelha, né? Não fica cheirando lobo, você tem que cheirar ovelha. Cai fora. Se está com ensinamento falso, cai fora. Apocalipse 2, verso 20. Porém, tem contra vocês uma coisa que toleram: Jezabel, aquela mulher que diz que profetiza e leva os meus servos para o mau caminho, ensinando a cometer moralidade sexual, comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Então, fuja de falsos profetas. O Senhor abomina falsos profetas. O Senhor abomina aqueles que se dizem, se intitulam profetas
e não são profetas do Senhor, que trazem imoralidade no seu corpo e levam a sensualidade e levam ao pecado sexual. Cuidado com os falsos profetas. Tenha distância desses. Não compartilhe com eles a palavra deles, porque a palavra deles é de condenação para o Senhor. Apocalipse 3, verso 1. Verso 1, a parte B. Eu sei o que vocês estão fazendo. Vocês dizem que estão vivos, mas de fato estão mortos. Cuidado para não se achar que está vivo na presença de Deus quando você está morto. Ah, está tudo bem comigo, mas está lá, não ora, está lá, não adora, está lá, não lê uma palavra, está lá, não há mudança de vida, não há mudança de caráter, não tem comportamento que seja agradável, não dá bom testemunho e diz que está tudo bem. Está tudo bem comigo, mas na verdade estão mortos. Cuidado para que você não entre nesse nível de achar que está tudo bem, quando nada está bem na tua vida. Apocalipse 3, 15 e 17. Eu sei o que vocês têm feito, sei que não são nem frios, nem quentes, como gostaria que fosse uma coisa ou outra, mas porque são apenas morno, nem frio nem quentes, vou logo o quê? Vomitá-los da minha boca. Vocês dizem, somos ricos, estamos bem de vida, temos tudo o que precisamos, mas não sabem quão miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. O mundanismo dentro da igreja traz cegueira, traz pobreza espiritual, traz frieza, traz coisas que não são de Deus para a nossa vida. Então não traga o mundo para dentro da sua vida, deixa o mundo lá fora. Não tem nada a ver ouvir um funk, não é verdade? Claro que tem. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver ouvir um funk, não tem nada a ver isso, não tem nada a ver aquilo. Não tem nada a ver essas roupas sensuais, não é verdade? Não tem nada a ver um decotinho. Não tem nada a ver uma transparência, não tem nada a ver uma musiquinha, mais, de corno, de chifrudo, sei lá do que é, essas músicas de sofrência, uma sofrência carnal, uma imoralidade carnal, uma traição, um abandono, um descaso tão grande. Não tem nada a ver. Não deixe o mundo entrar na sua vida. O mundo vai te trazer uma situação de mornidez. Você precisa ter uma decisão. Ou eu vou mergulhar em Cristo e vou ser uma pessoa que está no fervor do Espírito Santo, ou eu não vou ser aquela pessoa morna, na qual o Senhor diz que não tem decisão nenhuma e fica entre um pé no mundo e um pé na igreja. Crente Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Coitado do Raimundo, já tomou por si uma sentença de morte. Mas não sejamos assim. Não tem nada a ver. Horóscopo tem? Claro que tem. Não tem nada a ver uma simpatia. Não tem nada a ver o sangue. Não tem nada a ver essas coisas, gente. É tudo natural. São invocações de demônios. E aí a gente fica naquela situação. Não servimos nem a Deus e nem servimos ao inimigo. Para Deus não existe dois termos. Ou servimos a Satanás ou servimos a Deus. Então o Senhor diz que esses ele está a ponto de vomitar. Tome decisões radicais na sua vida. Tome decisões de andar com Deus. Tome decisões de limpar tudo aquilo que não pertence ao Senhor na sua vida. Para que quando você entrar numa batalha espiritual, Satanás não venha dizer, está vendo teu filho? Ele tem coisas comigo. Como que ele vai vencer essa batalha agora? Para que quando Satanás vier te acusar, ele entenda que você não está no nível dele, você está no nível de Cristo. Amém?
Tome decisões radicais na sua vida. É importante tomar decisões radicais, né? Ontem, acho que foi ontem, eu não lembro bem, ficando já com a cabeça meio. Eu estava no quarto estudando, eu estava assistindo os filmes com a Aline, acho que era filme, acabou aparecendo lá uns lobisomens, né? Do nada começou a fazer os bichos lá. Aí eu não, vamos tirar daí, a Aline, tá bom, pai, vamos tirar, né? Mudou de. Tudo bem. A gente foi dormir, eu continuei lá estudando, terminei, fui na sala, cheguei na sala, a Valinha assistindo os lobisomens. Eu falei, o que é isso, Aline? Ela não é os lobisomens. Eu falei, não, você tá de brincadeira, né? Você tá de brincadeira. Ela falou, como assim? Eu falei, você desliga isso agora, tira daí. Ela, não, mãe, isso não tem nada a ver, eu fui bobo, é tudo bobeira que tá falando aí, não dá nem pra ter medo. Eu falei, tira daí, Aline, por favor. Não, mãe, lobisomem nem existe. Eu falei, você quer ver um? Você quer ver um? Você quer? Pra já, nós começa a orar e ele vem. Quer? Ela, não quero nem saber de lobisomem. Eu falei, tira daí ou desliga essa televisão. Ela começou a rir e falou, lá vem a mãe com essa história de demônio de novo. Eu falei, tira daí, eu não vou sair daqui pra você não tirar. Aí ela foi e tirou, né? Tá bom, vou tirar. Vai, deu lá. Ela levou tudo na brincadeira, né? Tirou lá, eu esperei ela tirar e fui pro meu quarto. E falei para ela, falei, não faça isso, porque lobisomem existe. São demônios. Falei, coloca alguma coisa aí que te dê paz, você vai dormir. Já era 1h30 da manhã. Falei, você vai dormir daqui a pouco, né? Vai dormir com os lobisomens na cabeça. Coloca um filme legal, coloca uma série aí que te dá paz, que te dá alegria. Não faça isso com você não. Falei para ela, né? Tome posições que a pessoa possa enxergar, você está em Cristo. Ah, mas isso não tem nada a ver. Tem a ver sim, igreja. O que entra a nossos olhos são janelas espirituais. O que entra pelos nossos olhos contamina a nossa alma, mexe com a nossa mente. Quando você está lá assistindo um filme que é legal, você não sente o sono, você não sente, aí você está ali, você está vivendo aquilo. A mesma coisa quando é coisa ruim. Eu deixava. Jogamos um. Nem vou falar. Não fala não. Nem vou falar. Você não se emociona, você não se envolve, então aquilo mexeu com a sua alma. E quando você está no nível de coisas espirituais que são malignas, também vai mexer com a sua alma. Então tome posições, tome direcionamento. Mostre que você está em Cristo, amém? Porque o inimigo da sua alma está em volta de você e ele está vendo o que você está fazendo também. Não é só Deus que está vendo. Os nossos inimigos também estão vendo o que nós estamos fazendo. Quando Satanás apresentou-se diante de Deus e foi acusar Jó de alguma coisa, o que foi que ele disse? Está vendo o teu servo Jó? Ele é uma pessoa correta. Mas sabe por que ele é correto? Porque o Senhor dá tudo para ele. E o Senhor Deus fala, Jó é correto em tudo. Jó é íntegro em tudo. Diz a palavra que era íntegro, né? Pessoa honesta em tudo. Quer dizer, Deus está vendo, mas o inimigo também é conhecedor. E ele também sabe aonde nos aprisionar. Então, tome posições no reino espiritual. Amém? Mostre que você está do lado de Cristo. Mostre que você está do lado de Cristo. Apocalipse 3:15, né? Ao 17 foi o que nós lemos. Nem frio nem morto. Tome decisões, tome comportamentos. Se desapegue das coisas financeiras e físicas, porque a palavra diz que eles se achavam ricos, eles tinham de tudo, mas para Deus eles eram pobres, cegos e nus, e ainda diz a palavra, infelizes. Tinham tudo que era preciso financeiramente, tinham todas as coisas boas, mas diante do Senhor, eles estavam até infelizes. Já viu aquele rico que tem tudo e depois quer se jogar do prédio e se matar? É isso. Esse tipo de nível, desapegue das coisas, das bênçãos materiais. O Senhor certamente te abençoará. Amém? Amém. Mas não são as bênçãos que te dá riqueza. É o Senhor que é a tua riqueza. Ele que é a tua riqueza. Ah, mas a gente não pode ser abençoado. Não, com certeza você será abençoado. Mas elas não serão os nossos maiores apegos. Eles não serão as nossas maiores alegrias.
verso 19, diz assim, 3:19, eu corrijo e castigo todos que amam, portanto, levem as coisas a sério e se arrependam. Leva a coisa de Deus a sério. Leva tudo na brincadeira. Leva tudo de qualquer jeito. Não dá o seu melhor, não faz o melhor às vezes, o seu melhor às vezes, não é o meu melhor, mas que seja o seu melhor. Amém? Não importa qual é o seu melhor, dê o seu melhor. Não importa se o seu melhor não é igual ao do pastor, mas é o seu melhor. Quando você fizer, faça com o seu melhor. Nós somos limitados, eu tenho minha limitação, você tem a sua. Mas quando nós vamos fazer as nossas coisas, nós fazemos dando o nosso melhor. Melhor que eu posso fazer, Senhor, hoje aqui eu vou fazer. O melhor que eu posso fazer, naquilo que o Senhor confiou na minha mão, eu vou fazer o melhor. O melhor a nível espiritual, que pode mudar as coisas. Leve as coisas de Deus a sério. Jesus estava também no verso 20, diz que eu estou, verso 20, escutem, eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. O Senhor Jesus estava fora da igreja, lembra que eu falei sobre isso? E ele estava batendo na porta da igreja, para que a igreja abrisse. E ele diz, eu estou à porta. Ele está dizendo isso à igreja, e ele está dizendo que ele estava do lado de fora. Não deixe o Senhor de fora da sua vida. Não deixe o Senhor de fora da sua vida, amém? Não espere ele bater na porta e dizer, posso entrar? Posso cear com você? Posso compartilhar meus planos, meus projetos com você? Posso te pedir coisas e você dividir sua vida comigo e eu dividir minha vida com você? Não espere isso. Ou espere as coisas caírem completamente para você depois dizer, Deus não estava nesse negócio comigo. Quando você achou que Deus estava. Será que nós podemos deixar Cristo entrar e ficar? Ou vamos esperar Ele bater a porta do nosso coração? Deixe o Senhor para dentro, para que Ele não tenha que bater na sua porta. Amém? Coisas que a igreja deve fazer, Apocalipse 2:2. Esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão, que ainda está no meio dos candelabros. Eu sei o que vocês têm feito e sei que trabalham muito e aguentam sofrimentos com paciência. Trabalham muito. Nós precisamos trabalhar bastante. Ninguém diz amém. Nós precisamos trabalhar muito. O povo está cansado, está até dormindo. Aí você vai trabalhar muito. Calma aí, né, pastor? Nós temos que trabalhar mais do que trabalhamos. Temos que nos desempenhar mais do que temos nos empenhado. Temos que aguentar firmes sofrimentos. Ele diz aqui, vocês aguentam com paciência o sofrimento. Tem gente que sofre e não tem paciência. Mas não acaba nunca. Mas é uma murmuração, é uma reclamação. E toda vez que você pergunta, como é que você está? Estou mais ou menos. Está indo. Né? Está horrível. Não chega nunca. Isso nunca muda. E começa a murmuração. Não tem paciência. Ele diz aqui que essa igreja sofria e sofria com paciência. Aguentava os sofrimentos, né? Capítulo 2, verso 2, a parte C. Sei que vocês não podem suportar pessoas más, e sei que puseram à prova os que dizem que não são apóstolos, que são apóstolos, pessoas más. Pastora, mas a gente tem que suportar todo mundo. Aqui a palavra de Deus diz que nós não podemos suportar pessoas más. O que é uma pessoa má para vocês? Vamos supor, chega uma pessoa na igreja aqui, como que nós vamos identificar que ela é uma pessoa má? Irritante, comportamento dela, fofoqueiro, invejosa, colocando ela à prova, porque você vai saber se ela é má
ou se ela quer mudança. Porque a pessoa ser fofoqueira, a pessoa causar confusão é uma coisa. Agora, a pessoa querer mudar de vida é outra. E ela não querer mudar de vida, ela é uma pessoa má. Ela pode ter todas as características ruins nela, mas se ao longo do tempo ela começar a ser transformada, é porque ela não é uma pessoa má, ela está precisando de mudança. Mas se ela não mudar com o tempo, ela é uma pessoa má. Ela não quer mudança, ela quer prejudicar o ministério. As pessoas vêm com fofoca, elas vêm com intriga, elas vêm com inveja, elas vêm com um monte de coisa. Mas aí a diferença de uma pessoa má para uma pessoa que não é má é aquela que quer mudança. Ela vai mudando conforme ela vai se relacionando com Cristo, conforme ela vai estando na igreja. Mas quando ela começa a ir, o tempo passa, ela não muda de atitude, ela continua tendo os mesmos comportamentos, essa pessoa é uma pessoa má. E a gente não pode tolerar. E aí vocês vão ficar bravos com a gente quando a gente falar assim, ó, não vamos fazer mais isso para tal pessoa, não vamos fazer mais aquilo para... Aí vocês vão dizer, como? Não pode, é pecado, tem que fazer. Tem que dar o sangue, né? Espreme no copo e dá para a pessoa beber. Não é? Não pode tratar mal, não pode desqualificar, não pode deixar a pessoa de lado e começa... Queridos, tem um tempo determinado. Vamos pôr a prova. Se funcionar, amém, nós progredimos com ela. Agora, se não funcionar, essa pessoa precisa de correção, ela precisa ser colocada no lugar dela, ela precisa ser controlada, ela precisa ser uma pessoa disciplinada. E se ela não concordar com tudo isso, ela precisa ser retirada do nosso meio. Precisa. Isso não é falta de amor, isso é uma ordem da palavra de Deus. Paulo tem um versículo na palavra que Paulo fala assim: entregue fulano e Beltrano, que agora esqueci o nome, a Satanás para ver se pelo fogo ele se salva. Entrega a Satanás, põe para fora da igreja e deixa Deus tratar com eles para ver se do fogo lá fora eles se salvam. Acho que é Alexandre. Não me lembro quem era, mas sei que é mais ou menos uma situação assim, não é? Aí vocês vão falar assim, mas pastora, tá certo isso? Tá certo. A gente caminha, a gente dá a palavra, a gente ora, a gente faz libertação, a gente expulsa demônio, ora para o batismo do Espírito Santo. Se não tem mudança e ela continua trazendo fofoca, confusão, intriga, divisão, mal-estar, causa um caos aqui, causa um caos lá, vira um caos terrível, tem que ser retirada do nosso meio. Tem que ser. Eu vi um testemunho de um pastor que ele falou assim, ele tinha um membro na igreja dele que veio de fora, chegou, não recebeu o rapaz na igreja dele, colocou ele nos ministérios e ele começou a causar uma arruaça na igreja, trouxe uma divisão, um problema sério. Ele falou, pelo amor de Deus, vai embora da minha igreja, pega suas coisas, chispa daqui, não te quero mais. E o rapaz foi embora. Foi embora e foi para a igreja de um amigo dele, em outra cidade. Aí o pastor recebeu ele lá. E numa reunião de pastores, esse pastor chegou e falou, fulano de tal, estava na minha igreja, você sabe quem é, né? Sei, não receba esse homem na sua igreja. Esse homem não é uma pessoa má, ele não é uma pessoa íntegra, é uma pessoa de confusão, ele causou muita confusão na minha igreja. O pastor falou, não, na minha igreja vai ser diferente, nós vamos tratar dele, ele é um homem que tem dons, que tem talento, é um homem importante, não vamos fazer isso com ele não. O pastor falou, não receba, aquele homem não é digno nem de pegar na mão. Não dê nem a paz para ele, porque ele não é digno nem de paz. Não, nós vamos, tá bom, você que sabe. Durou 3 meses lá, rachou a igreja no meio, levou metade da igreja embora com ele, meteu o pau no pastor, trouxe uma confusão terrível dentro da igreja. O pastor falou, não diz? Não receba, porque é uma pessoa má. Para depois de algum tempo também, a igreja que ele formou, acabou. Quem seguiu ele também se destruiu. Então, queridos, a gente precisa identificar pessoas más na nossa vida. Ah, mas vamos dar uma chance. Vai orar. Porque Deus dá uma chance, mas Deus trata. Nós não, a gente não é obrigado a suportar. Às vezes a gente tem que entregar e deixar Deus tratar lá fora, mas não no nosso lado. Vai tratar lá fora, Senhor, vê se se salva.
Porque a mim ele pode prejudicar muitas vezes. Então, às vezes, a gente precisa entender que a gente não precisa tolerar pessoas más, porque as pessoas más contaminam, elas causam divisão, elas criam fofoca, elas falam mal, elas fazem grupos e destroem ministérios, né? Então, aqui Paulo está dizendo isso. Lá em 1 Coríntios 5:5 diz assim: entregue esse homem a Satanás, para que o seu corpo seja destruído, mas o seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, a verdadeira salvação para ele. Uma pessoa que está vivendo com pecados sexuais dentro da igreja, tem sexo com a madrasta. Está vendo? Ah, mas a gente tem que perdoar. O Senhor tratará com essa pessoa. Se ela não quer mudança, não pode ficar no nosso meio. Um pouco de fermento leveda toda a massa, não é verdade? Versículo 6: um pouco de fermento fermenta toda a massa. Aí Está escrito, joguem fora. Versículo 5, você lê o 6 e o 7: joguem fora o velho fermento do pecado, para vocês ficarem completamente puros. Aleluia. Amém? Isso é uma igreja madura, viu? Porque, olha, nós participamos de uma igreja, a Carminha está aqui de prova, que o pastor era cúmplice, aceitava tudo. Lembra?